Nesse momento, a gente vai começar a discutir sobre a palavra capital, né? Sobre a palavra capital. Vamos lá, o capital, nós temos aqui um balanço patrimonial, né? Nós temos aqui ativo, nós temos aqui o passivo, e aí eu vou deixar aqui bem grandão o patrimônio líquido. E aqui nós temos o passivo, né? Primeiro, meus queridos, a gente precisa entender que o patrimônio líquido é a parte da empresa que sobra depois que ela pega todos os seus bens e tira as suas dívidas. Quando ela pega os bens e tira as suas dívidas, a gente acha o patrimônio líquido. É aquela famosa fórmula que a gente aprende lá, né? Que é ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Então, quando a gente pega todo o ativo, o total do ativo, e tira e diminui o passivo, vai sobrar o patrimônio líquido. Aqui, você já consegue observar que se eu desse todo aqui, desse lado todo aqui, se eu tirar só essa parte aqui, vai sobrar todo o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido é a parte do patrimônio que realmente está com a empresa, que realmente pertence à empresa, que ela chama de próprio, né? E dentro do patrimônio líquido, nós temos algumas contas que nós vamos estudar hoje. A começar por uma conta muito popular chamada capital social. Capital social, meus queridos, representa o dinheiro que veio dos sócios, né? Eu faço esse paralelo para ficar mais fácil de entender. Capital, dinheiro social que veio dos sócios, que veio dos proprietários, seja no plural, seja no singular. Quer dizer, o dinheiro que veio do sócio ou o dinheiro que veio dos sócios, não é? Então, esse é o capital social. E aí nós temos vários tipos de capital social, né? Nós temos vários tipos de capital social que realmente existem como contas contábeis, outros nem tanto. Outros só têm um nome que ajuda a entender algum conceito, mas não é considerado como conta contábil. O capital social, ele inicia a empresa. É por meio do capital social que a empresa começa. O dinheiro que o sócio investiu na empresa, ou que ele vai investir na empresa, inicia, então, as atividades da empresa. Como assim? Vamos imaginar que eu quero abrir uma empresa. Então, eu faço um contrato social, procuro um contador para fazer o contrato social. Vamos deixar claro que quem faz o contrato social é um contador. Quem assina, quem valida um contrato social é um advogado. Contrato tem a ver com direito, né? Então precisa aí da assinatura de um advogado, da concordância de um advogado. Mas quem elabora o contrato social é o contador. Lembra, porque contrato é um objeto de direito, por isso que precisa aí passar pela análise de um advogado, por ser um contrato, tá? Que é um objeto de direito. Mas quem elabora é o contador. Então eu procuro um contador para elaborar esse contrato. E aí o contador me pergunta: quanto você pretende investir na empresa? Aí eu falo: eu pretendo investir 100 mil reais na empresa. Ah, 100 mil reais. E aí o contador vai dizer: então, o capital social subscrito é de 100 mil reais. Capital social subscrito. É de 100 mil. E aí já surgiu uma palavra nova, né? Subscrito. Por que subscrito? É aquele valor que os proprietários concordaram, assinaram, porque vão colocar na empresa, né? Capital social subscrito é aquele capital que o sócio assinou, colocou no contrato que vai investir na empresa. Não quer dizer
que ele já investiu esse dinheiro, né? Pode ser que não. Está apenas no contrato o quanto ele prometeu que vai entregar para a empresa, o quanto ele assinou que vai entregar para a empresa, o quanto ele prometeu, o quanto ele confirmou que vai entregar para a empresa. Por isso que é chamado de capital subscrito, porque ele subscreveu, ele assinou que vai chegar, que vai entregar para a empresa. Então, esse é o capital subscrito, tá? Aí, o que acontece? O contador elaborou todo o contrato social, passou para o advogado viu, está tudo em ordem, perfeito, começa, então, a empresa. Só que, efetivamente, eu não tenho todo esse dinheiro para entregar para a empresa. Percebam, eu prometi 100 mil, mas não entreguei ainda esses 100 mil para a empresa. E, efetivamente, eu não entreguei. Eu só tenho 80 mil. Eu só tenho 80 mil reais. Se eu prometi 100 mil, se eu subscrevi, se eu coloquei no contrato 100 mil, mas eu só vou entregar 80 mil, surge aqui um novo conceito de capital, né? O que a gente chama de capital a integralizar. Capital social a integralizar. E o que é esse capital a integralizar? É a parte do que foi prometido, do que foi subscrito, mas que ainda não foi entregue para a empresa. Repito, capital social a integralizar é a parte do dinheiro que foi subscrito, melhor dizendo, é a parte do capital que foi subscrito, que foi prometido, que foi assinado no contrato social, mas que ainda não foi entregue para a empresa, né? Se desses 100 que eu assinei, que eu prometi, eu só tenho 80, então eu só vou entregar 80 para a empresa. Vai ficar faltando 20. Então, 20 será o capital social a integralizar. Quer dizer que ainda vai faltar 20. Vai ficar faltando 20 desse valor que eu prometi. Detalhe, esse capital social a integralizar é uma conta redutora do patrimônio líquido. É uma conta que vai diminuir. Sinalzinho negativo. Vai diminuir o patrimônio líquido. Vai diminuir o capital que foi subscrito. E aqui, qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento, quando ler, vai entender que o proprietário subscreveu, assinou, colocou no contrato social que ele vai entregar 100 reais, 100 mil para a empresa. Só que desses 100 mil, ainda falta integralizar, né? Falta um capital social a integralizar de 20 mil. Isso quer dizer que dos 100 mil que ele prometeu, faltam ainda entregar para a empresa, integralizar para a empresa 20 mil reais. Esse capital também recebe, essa conta capital social também recebe um outro nome, não é? Pode ser capital social a realizar. A palavra realizar em contabilidade, meus queridos, ela representa se transformar em dinheiro, né? Quando a gente fala que uma conta vai se realizar, né, ela vai se transformar em dinheiro. Uma conta do capital social a realizar quer dizer que ainda falta realizar esse dinheiro, falta ser entregue esse dinheiro para a empresa. Então, se a gente chamar ela de capital social a integralizar ou capital social a realizar, o raciocínio é o mesmo. É aquilo que ainda falta se transformar em dinheiro, falta ser entregue esse dinheiro para a empresa. E aí surge, né, um novo conceito de capital social, o capital social integralizado. E ele não aparece aqui no patrimônio líquido, mas a gente já entende que ele existe. Eu não preciso pôr ele aqui no patrimônio líquido. Você já está vendo ele aqui.
Como assim, professor? Eu estou vendo, eu te explico. Se você tem subscrito 100 mil lá no contrato social, assinado, prometido 100 mil lá no contrato social, e ainda você tem um capital social a integralizar, a ser entregue para a empresa, a realizar de 20 mil, quer dizer que se você prometeu 100 e ainda faltam 20, o capital social integralizado é de 80 mil. Aqui você já entende que já foi entregue para a empresa 80 mil reais. Simples assim, né? Não é mais do que isso. Né? Os conceitos principais do capital social são esses. Perceba que eu falei do capital social a integralizar e falei também, posso falar também do capital social realizado. Integralizado ou realizado quer dizer que já foi entregue pela empresa, para a empresa. O proprietário, o sócio, já entregou esse dinheiro para a empresa, já integralizou, já realizou. Não preciso colocar aqui, né? É igual a capital social integralizado. Integralizado. 80. Posso colocar apenas para demonstrar, mas se eu não colocar também, eu estou demonstrando da mesma forma. Percebam que eu prometi 100, falta entregar, capital social a integralizar, quer dizer que falta entregar 20, então já foi integralizado, já foi realizado 80. Esta conta aqui eu posso não colocar ela aqui no PL. Se eu não colocar, eu estou dando a informação. 100 menos 20, já foi colocado 80. Se eu colocar, a pessoa não precisa nem pensar muito, né? Aqui, ela já vai ver que já prometeu 100, tem só 80 e 20 ele vai entregar no futuro, vai entregar depois, né? Então, são essas as formas de capital que podem aparecer aqui no patrimônio líquido. E aí você pode estar falando, ah, professor, mas já teve casos de eu ver outras contas, né? Outras formas de capital. Nós temos aqui o capital de terceiros, é outro conceito de capital. Capital de terceiros é chamado também de capital, não é? Porém, é o capital que vem de outras pessoas alheias à empresa. Ponto. Nós temos também o outro conceito de capital próprio, que é o capital da empresa. Tudo aquilo que está dentro do patrimônio líquido é chamado de capital próprio. É outro conceito para capital, né? É o capital próprio porque a empresa tem a posse, mas não tem a propriedade. Está com ela, mas não é dela. Não é? Por isso que fica no passivo, é uma dívida. Então ela chama de capital próprio. Temos também outros conceitos, no caso das empresas sociedades anônimas, as empresas que são aí regidas pela Lei 6.404. Pode, por exemplo, deixa eu apagar aqui, pode, por exemplo, aparecer da seguinte forma: capital. Vou fazer aqui do lado só por conta do espaço na lousa, tá? Não tem nada a ver com ativo. Então, pode aparecer aqui ó, o capital social subscrito. Subscrito. Tem aqui 100, por exemplo. E aí nós temos o capital social a integralizar de 20. Teremos, então, isso aqui vai resultar, então, um capital social integralizado de 80. Até aqui nada novo. Pode surgir um conceito de capital social autorizado. Pode ser que surja um conceito de capital social autorizado.
autorizado. O que seria esse capital social autorizado? Bom, isto é válido, como eu disse, para as empresas sociedades anônimas. E aí o que acontece? A Assembleia, né, que previu um capital subscrito de 100, ela pode deixar registrado no estatuto da empresa. Lembra, as sociedades anônimas elas não têm contrato social, elas têm estatuto, não é? A Assembleia pode deixar registrado no estatuto da empresa que o capital subscrito é 100, mas ele pode autorizar um capital de 300, por exemplo. Pode autorizar um capital de 300, já prevendo um futuro aumento desse capital. Um futuro aumento desse capital. O capital subscrito é 100, mas a Assembleia, por meio de decisão, já pode dizer, ó, hoje é 100, mas já fica autorizado um aumento para 300, o limite do capital social. Já fica autorizado. Então, vai aparecer essa conta de capital social autorizado. Não vai aparecer no balanço, porque ela ainda não existe. É uma conta, é um capital social que só está previsto no estatuto, não está no balanço, não está aqui ainda, né? A Assembleia autorizou que, caso a empresa necessite, ela pode aumentar esse capital até 300. Ponto. Esse é o capital social autorizado. Repito, não vai aparecer no balanço, vai apenas aparecer no estatuto. Muito bem. E aí você já vai entender, peraí, se tem o capital social autorizado de 300 e hoje está subscrito 100, quer dizer que ainda falta uma parte. A diferença do que foi autorizado para o que está subscrito, não é? Você já entendeu aqui que faltam 200. Há uma diferença aqui de 200. E esses 200 vai ser lançado no estatuto, vai ser colocado no estatuto como uma conta redutora chamada de capital social a subscrever. Subscrever. Quer dizer, que falta ser colocado como capital subscrito. E falta ser oficializado como capital assinado, como capital, né, subscrito, previsto no estatuto. Aqui é a diferença. O capital subscrito é aquele que os sócios assinaram, não é? E é o chamado, e é o capital social oficial da empresa. Capital subscrito, não é? Que pode faltar uma parte e vai gerar o capital social integralizado. Até aqui, sem novidade. Esse é o capital subscrito. Lá no estatuto, pode estar previsto um aumento desse capital subscrito para 300. É o que eles chamam de capital social autorizado. Autorizado a sair de 100 e chegar no máximo em 300. Não é? Está autorizado a chegar no máximo em 300. E aí você já vai surgir um novo conceito para capital social chamado capital social autorizado. E você pensa, ora, se eu tenho subscrito 100, assinado 100, e eu tenho autorizado até 300, quer dizer que ainda falta subscrever, falta assinar, falta confirmar, falta alguém vir aqui e subscrever essa diferença. Falta aumentar no capital subscrito essa diferença. E aí vai vir, então, uma conta redutora chamada capital social a subscrever, a ser adicionado esse total aqui. E aí você também já consegue perceber que se eu tenho um capital autorizado de 300, né, um capital social autorizado, e ainda falta subscrever 200, quer dizer, ainda falta confirmar, assinar, dizer quem vai dar esses 200, vai sobrar então a parte que já tem, aquele que já assinou. Quanto já foi assinado? Quanto já foi subscrito? Quanto já foi confirmado? Já foi confirmado 100.
Desse 100 que foi confirmado, ainda falta integralizar um capital social a integralizar de 20. Quer dizer, do 100 que já foi confirmado, 20 efetivamente não foi realizado, 20 não foi integralizado. No popular, quer dizer que 20 não foi entregue para a empresa. E aí vai sobrar, então, o capital social integralizado de 80. Esses são os conceitos de capital social que aparecem aí no nosso dia a dia e que a gente, às vezes, se confunde com esses caras aqui no patrimônio líquido. Aqui no patrimônio líquido vai aparecer somente esses três, ou só os dois. O capital social subscrito, ponto, aquele que foi prometido, que está previsto no contrato social ou no estatuto, não é? O capital social a integralizar, se não foi totalmente entregue ainda. Se não tem a integralizar, se o 100 já foi totalmente entregue para a empresa, capital social subscrito, 100, ponto. Não aparece nem o a integralizar, não aparece nem o integralizado. Vai ficar só capital social subscrito. Já vai entender que ele foi subscrito e efetivamente entregue à empresa. E aí, com esse dinheiro, a empresa vai começar a comprar os seus ativos para desenvolver a sua atividade, tá? Então, meus queridos, são os conceitos de capital social que muitas vezes causam confusão na nossa cabecinha na hora de colocar aqui no patrimônio líquido.